Bem, eu quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor, e nesta manhã, num texto que nós encontramos, deixa eu pegar aqui o meu HD externo, viu, Ângelo, que você mencionou? Romanos capítulo 5, é o texto que nós teremos a oportunidade de refletir. Eu sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler este texto em 3 momentos desta reflexão. Romanos capítulo 5, e nós vamos começar a partir do primeiro verso. Muito bem. E a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, a partir do primeiro verso, diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Razões para gloriar-se, esse é o tema da reflexão desta manhã. E no final do verso 2, esta palavra apareceu em 2 momentos, né? Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo provavelmente é o escritor bíblico inspirado pelo Espírito Santo que mais se refere à glória, ou gloriar-se. Em 34 vezes nós encontramos essas referências em seus escritos. Em algumas delas a expressão gloriar-se é usada de forma negativa, como por exemplo, portanto, ninguém se glorie nos homens, 1 Coríntios 3, verso 21. Ou então, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Outro texto que nós encontramos na Bíblia, não do apóstolo Paulo, mas no Antigo Testamento, também se refere de forma negativa a gloriar-se, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Normalmente, quando a palavra sagrada, a Bíblia, usa então a expressão gloriar-se no sentido negativo, ela tem o sentido de orgulho, jactância, vaidade, alguma coisa que está relacionada aos feitos ou às realizações humanas. Você conquistou, realizou, alcançou alguma coisa e agora você se orgulha, você se gloria disso. A Bíblia sempre apresenta isso de forma negativa. Mas existe o uso positivo da expressão gloriar-se. Por exemplo, eu continuo Jeremias capítulo 9, lemos o verso 23 de forma negativa, de forma positiva agora, a palavra de Deus continua: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E então, voltando ao apóstolo Paulo, o uso positivo: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E o último texto como exemplo, Romanos capítulo 15, verso 17, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Então, de forma bem simples, eu acho que está muito claro para nós a possibilidade de nós nos gloriarmos erroneamente, nos gloriarmos em nossas obras, em nossa obediência da lei, em nossas realizações, em nossos feitos humanos, e a possibilidade e a necessidade de nos gloriarmos de forma correta, nos gloriarmos em Deus, nos gloriarmos em Cristo Jesus, glorificarmos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Diante disto, eu coloco a pergunta diante de você nesta manhã: no que é que você tem se gloriado?
O que é que tem sido razão para você gloriar-se ou, entre aspas, orgulhar-se, engrandecer-se? Talvez você se gloria porque tenha concluído a sua faculdade. Talvez você se gloria porque tenha terminado uma pós-graduação ou conseguido o seu título de mestrado ou doutorado. Talvez você se gloria porque tenha conseguido juntar o seu primeiro milhão. Talvez você se gloria porque os seus investimentos têm tido um alto e elevado retorno. Talvez você se gloria porque os seus filhos são bons filhos que enchem você de alegria. Talvez você se gloria porque nunca tenha se desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você se gloria porque se considera melhor do que outras pessoas, mais santo do que outros que estão ao seu redor. E eu quero dizer para você que, por mais que algumas dessas coisas possam produzir uma alegria natural, mas se você se orgulha por estas coisas, você está se equivocando. A palavra de Deus, então, como nós acabamos de ler nesses 2 primeiros versos de Romanos 5, convida-nos a gloriar-nos na esperança da glória de Deus. O que vem a ser então a glória de Deus, na qual você e eu temos que nos gloriar? Afinal, esta é a orientação bíblica. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que vem a ser esta glória de Deus? Alguns diriam que a glória de Deus é refletida no ser humano. Nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Todavia, por causa do pecado, esta imagem se deteriorou, se deturpou, se degradou cada vez mais. E nós nos alegramos então, nos gloriamos pela esperança de que um dia a imagem de Deus será restaurada em nós. E nós poderemos refletir perfeitamente, de novo, como era a condição de Adão e Eva antes do pecado no jardim do Éden. Outros dizem que a glória de Deus se refere à eternidade. Estaremos realmente na glória. Você já ouviu essa expressão muitas vezes, né? Vamos estar na glória, eu quero estar na glória. Então poderia ser uma referência à eternidade. A expressão glória de Deus poderia se referir especificamente ao próprio Deus, porque Ele é glória, Ele é majestoso, Ele é santo, Ele é perfeito. Então, quando a palavra de Deus diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, seria nos gloriarmos na esperança de um dia estarmos na presença gloriosa deste Deus que é todo glória. Em todos os casos, são diversas opções e alternativas que os teólogos apresentam para essa expressão, mas todas elas se referem ao futuro. Todas elas estão ligadas à eternidade. Enquanto estivermos nesta terra, nós jamais poderemos conhecer, contemplar, ver perfeitamente a glória de Deus. Mas isto será possível na eternidade. Então, de forma simples, a primeira parte deste texto seria um convite para que nós nos gloriemos na esperança da segunda vinda de Cristo Jesus. Quando então tudo será feito novo, quando poderemos estar para sempre na presença de Deus, a imagem de Deus será restaurada em nós, viveremos num lugar cheio de glória, contemplaremos um Deus que é glorioso, então nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quantos de nós temos nos gloriado nisto? É realmente a segunda vinda de Cristo Jesus a nossa bendita esperança? É realmente a segunda vinda de Cristo Jesus o objeto de nossas mais acariciadas atenções nesta vida? É a segunda vinda de Cristo Jesus realmente objeto de nossos principais esforços? Ou algumas outras coisas têm distraído a nossa atenção, desviado o nosso foco? A Noemi mesmo agora, no momento do louvor, disse, que muito em breve Jesus voltará. E nós não podemos desistir. Não é hora de nós trocarmos a esperança da glória de Deus por outras glórias que este mundo pode nos oferecer. Não é hora de nós perdermos de vista este foco, este objetivo.
Mas é hora sim de nós alimentarmos esta esperança, nos gloriarmos por termos esta esperança maravilhosa, a esperança bendita de que em breve Jesus voltará. Mas o texto continua. Eu quero convidar você agora a continuarmos a leitura a partir do verso 3. Quando a palavra de Deus diz assim: e não somente isto. Aí você pensa, puxa, mas que bom. Não é somente isso, então tem coisa melhor pela frente ainda. Tem mais coisas nas quais eu deveria me gloriar, além da esperança na segunda vinda de Cristo Jesus. E a palavra de Deus então diz: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A primeira parte deste trecho que acabamos de ler, parece que joga um balde de água fria nos dois primeiros versos. Porque nos dois primeiros versos desse capítulo, como nós vimos, nós somos convidados a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, que em síntese é a esperança da manifestação de Cristo na sua segunda vinda, com todas as suas consequências maravilhosas, como nós já vimos. Mas aí a palavra de Deus diz então que nós também devemos nos gloriar nas próprias tribulações. Que contraste, que antítese, que oposição. Pensar no céu e nos gloriarmos no céu, e depois voltarmos a esta triste e infeliz realidade que marca a maior parte da nossa existência: dores, sofrimentos, tribulações, lágrimas, morte. E a palavra de Deus diz: você deve se gloriar nisso também. Bem, é importante nós compreendermos o que a palavra de Deus quer nos dizer quando nos incentiva a nos gloriarmos nas próprias tribulações. Nós não somos masoquistas, nós não gostamos do sofrimento, nós não amamos o sofrimento, nós não desejamos as tribulações, nós não buscamos as tribulações, absolutamente. Mas elas estão ao nosso redor e elas marcam a nossa existência. Em que sentido você e eu podemos ou devemos nos gloriar nas próprias tribulações? É interessante que a palavra no original, traduzida aqui como tribulação, tem o sentido de pressão. E você conhece bem uma panela de pressão, por exemplo, né? E o vapor e o calor vai ficando tão grande dentro daquela panela, que uma hora ela começa a soltar aquele vapor. E muitos têm até medo de lidar com panelas de pressão. Esta pressão poderia ser chamada, talvez numa expressão mais moderna, de estresse. É o que nos pressiona de todos os lados, né? E uma cidade como São Paulo é tão oportuna para levar-nos a sentir pressão, levar-nos a sentir tribulação, levar-nos a sentir estresse. Logicamente, como eu já disse, ninguém aprecia o estresse e ninguém vai gloriar-se por causa do estresse. Mas nós podemos nos gloriar, em primeiro lugar, porque não estamos sozinhos quando passamos pelas tribulações. Deus está ao nosso lado. E eu não sei que tribulações você traz nesta manhã ao vir a este lugar, a casa de oração para todos os povos.
Eu não sei que preocupações marcaram a sua semana, mas este é o lugar, de um modo muito especial. Você pode fazer isso na sua casa, logicamente, você pode fazer isso em qualquer lugar, mas este lugar em especial é o lugar onde nós podemos experimentar o alívio que só Jesus pode dar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estáis sobrecarregados, todos os que estáis cheios de tribulações, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, ou para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós nos gloriamos na tribulação, não pela tribulação em si, não pelo sofrimento em si, mas porque Ele nos convida a olharmos para Deus e a lembrarmos que nós não estamos sozinhos quando passamos pelas tribulações. Em segundo lugar, nós podemos nos gloriar nas tribulações, e o texto bíblico é claro, pelo efeito da tribulação em nossa vida. E nós já lemos, eu volto a relembrar aqui, né? A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Eu costumo dizer que há certas virtudes que nós só desenvolvemos em nosso caráter mediante a tribulação. Dificilmente você e eu vamos desenvolver algumas características e qualidades do caráter cristão quando tudo vai bem. É na hora da tribulação que nós temos o nosso caráter burilado pela ação do Espírito Santo. Por exemplo, por que você precisa de paciência quando tudo vai bem? Não há necessidade de paciência. As suas necessidades estão sendo atendidas, você tem comida, alimento, roupa, dinheiro, está tudo bem, não há falta de nada. Não há necessidade de tanta paciência assim. Agora, quando as coisas não acontecem na maneira como você gostaria, ou como você precisaria, quando nós temos que aprender a depender do Senhor e esperar uma resposta à oração, então nós aprendemos a desenvolver, por exemplo, a paciência. Aí a paciência se manifesta no nosso caráter. Mas não é só a paciência. Vamos pensar, por exemplo, na perseverança, e o texto bíblico mencionou aqui. Quando tudo vai bem na vida, você não precisa de perseverança. Agora, quando as coisas vão mal, quando nós passamos por lutas e dificuldades, é na escola da aflição, é na escola da tribulação que nós aprendemos a desenvolver perseverança. E muitas outras qualidades que nós poderíamos mencionar. A dependência de Deus, em contraste com a nossa autossuficiência, né? O nosso egoísmo, cheios de nós mesmos, quando tudo vai bem. A dependência da oração. A escola da aflição nos coloca muitas vezes de joelhos. Coisa que as boas experiências da vida muitas vezes não nos levam à oração. Agora, quando nós passamos por tribulações, sim, nós aprendemos a orar muito mais. Enfim, são tantas as qualidades e virtudes que nós desenvolvemos na escola da tribulação. E eu gostaria de mencionar aqui um exemplo bíblico, que já foi citado nesta manhã, inclusive pelo pastor Renan. Quando Jesus alertou a Pedro, dizendo: Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Aqui é usada uma ilustração da agricultura, talvez uma ilustração que nunca fez parte da nossa realidade, né? Porque a maioria de nós não crescemos na lavoura, na roça, como se diz, né? Mas as pessoas que tiverem essa experiência, elas sabem como é peneirar o trigo, ou algum outro cereal. Usa-se então a peneira, e eu falo como completo desconhecedor disso na prática, né? Porque eu nasci, cresci, vivi na cidade, enfim. Mas a gente acaba lendo e vendo reportagens, documentários. Então, usa-se uma peneira. E ali coloca-se o cereal. No caso, Jesus mencionou o trigo, mas pode ser algum outro cereal. E o agricultor movimentando aquela peneira, levantando, erguendo ali o cereal. Então, o vento leva a palha, o movimento derruba ali os grãozinhos de terra, por exemplo, e fica ali apenas o cereal, que será usado para a alimentação.
Jesus se referiu a Pedro usando justamente essa expressão: Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Pense comigo. Em seu poder, Jesus poderia ter impedido que Pedro passasse por aquele peneiramento? Poderia. Mas Jesus impediu que Pedro passasse pelo peneiramento? Não. Jesus o alertou, o incentivou a orar, mas não impediu que aquele peneiramento acontecesse na vida de Pedro. Aplicando para a sua realidade, para a minha também. Deus pode impedir que as tribulações aconteçam na nossa existência? Pode. Ele poderia nos dar uma existência inteira, livre de qualquer tribulação. Mas Deus faz isso? Não. Muitas vezes Ele atende oração e faz um milagre, um livramento, mas muitas outras vezes Ele permite que a tribulação tenha lugar em nossa vida. Qual é o efeito disto? Voltemos para o caso de Pedro. Pedro passou pelo peneiramento. Satanás pediu para peneirar você como trigo. E infelizmente, no primeiro momento, Pedro falhou. Ele negou a Cristo Jesus. Mas aquele peneiramento, aquela tribulação fez com que Pedro buscasse o perdão de Deus. E fez com que Pedro renascesse agora como um novo homem. Já no Pentecostes você vê um Pedro completamente transformado e sendo usado pelo poder do Espírito Santo para a conversão de milhares de pessoas. Conversões feitas não por Pedro, logicamente, mas pelo Espírito Santo. Além disso, Pedro tornou-se um dos principais líderes do cristianismo que estava começando ali. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, e ele perseverou na fé. Ele suportou outros peneiramentos que aconteceram. Depois disso, ele escreveu 2 cartas, 2 epístolas que têm alimentado e fortalecido a igreja durante estes séculos. E nada disso teria acontecido se Pedro tivesse, ou se Jesus tivesse evitado que Pedro passasse pelo peneiramento. A escola da aflição pode nos ensinar muitas coisas. E é por isso que o próprio Jesus disse: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados quando sois injuriados e vos perseguirem por causa do meu nome. Felizes podemos ser quando passamos pelo choro, quando somos perseguidos, quando somos injuriados. Porque podemos aprender lições que não aprenderíamos de outra maneira. É por isso que o apóstolo Paulo mesmo disse: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Bem, mas vamos em frente agora, precisamos caminhar para o final, e eu quero convidá-lo a ler agora o último texto, o último verso deste trecho, o verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A primeira transição neste trecho da palavra de Deus é quando ele nos convida a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus e diz: não apenas isto, mas nos gloriemos também nas tribulações. A segunda transição é essa em que nós acabamos de ler agora. Quando depois de nos convidar a gloriarmos nas tribulações, a palavra de Deus diz: não apenas isto, ou seja, há mais uma razão pela qual você e eu podemos nos gloriar. E então o texto termina: nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Queridos amigos e irmãos, chegamos agora ao cume da montanha. No primeiro momento, nós nos gloriamos pela esperança da segunda vinda de Cristo Jesus, pela esperança de um novo céu, de uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, porque estas coisas passaram. E não há nada de errado em nós almejarmos este lar, em almejarmos estar para sempre ali com Jesus, livres das dores, das mazelas, dos sofrimentos desta vida. Em segundo lugar, fomos convidados a nos gloriarmos nas próprias tribulações.
Não pela tristeza, não pelo sofrimento, não pela dor em si mesmos, mas por aquilo que eles podem produzir em nossa vida. Mas agora, em terceiro lugar, nós nos esquecemos das tribulações e dos resultados positivos que elas podem trazer. Nós nos esquecemos da promessa da glória futura, do novo céu, da nova terra, das ruas de ouro, das mansões que Jesus foi preparar para cada um de nós. Agora nós nos esquecemos disso tudo e nós nos gloriamos no próprio Deus, naquilo que Ele é, não apenas naquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez, não apenas por aquilo que Ele prometeu fazer em nós, em favor de nós, mas nós nos gloriamos em Deus, naquilo que Ele é, no seu ser, na sua essência, na sua pessoa, independente do que Ele fez ou independente do que Ele fará. Queridos amigos e irmãos, este é um exercício que você e eu somos convidados a desenvolver cada dia, porque naturalmente nós nos gloriamos daquilo que fazemos e daquilo que nós somos. E a palavra de Deus nos convida a nos gloriarmos naquilo que Deus é, e naquilo que Ele fez, faz e fará por todos nós. É uma mudança de foco, é uma mudança de centro, é uma mudança de rumo, em que nós nos esvaziamos de nós mesmos, cuidamos de nós mesmos, logicamente, amamos a nós mesmos com equilíbrio, mas não há nisso razão para orgulho, não há razão nisso para nós nos compararmos aos outros, nos acharmos melhores ou superiores do que os outros. Longe de nós toda glória, longe de nós toda arrogância, longe de nós toda prepotência, longe de nós toda vaidade. E agora, como filhos e filhas de Deus, nós nos gloriamos na esperança da segunda vinda. Enquanto esse dia não chega, nós nos gloriamos nas tribulações, por aquilo que elas produzem em nós, moldando um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. E acima de tudo nos gloriamos no próprio Deus, almejando aquele dia em que nós contemplaremos a sua face. O apóstolo Paulo passou por essa transição na sua vida. Ele mesmo diz: olha, eu me orgulhava porque eu era judeu de judeus, eu me orgulhava porque eu era fariseu de fariseus, eu me orgulhava porque eu era zeloso em extremo pela causa do Senhor, que eu acreditava ser a causa verdadeira. Mas ele mesmo fala da sua experiência: para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, uma palavra pesada, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Eu quero convidar você também a considerar todas as coisas como esterco, todas as glórias desta vida como esterco, tudo aquilo que o mundo pode oferecer a você como esterco, para poder gloriar-se no Senhor e ganhar a Deus e tudo aquilo que Ele fez, faz e fará por todos nós. É o seu desejo fazer isso na sua vida? Que realmente esse seja o desejo sincero do nosso coração, gloriar-nos apenas em Deus. Vamos ficar em pé para a oração? Querido Deus e eterno Pai, nós vivemos em um mundo em que constantemente somos assediados pelas glórias desta vida. Dinheiro, prazer, posição, patrimônio, realizações. Mas ajuda-nos, querido Pai, a percebermos que as glórias desta vida nos separam da verdadeira glória, que é a glória que só Tu mereces, e a glória que só Tu concederás àqueles que um dia estarão para sempre contigo na glória. Ajuda-nos, Senhor, a gloriar-nos na esperança da segunda vinda de Cristo Jesus. Ajuda-nos a gloriarmos nas tribulações, porque elas nos levam para mais perto de Ti.
Mas acima de tudo, ajuda-nos a gloriarmos em Ti, ó Pai, como nosso Criador, como nosso mantenedor, por aquilo que Tu és. E dá-nos a alegria de um dia estarmos para sempre no lar eterno e podermos contemplar a Tua face de glória. É o que nós Te pedimos e agradecemos por amor, e em nome de Jesus. Amém.